A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou feliz demais por estar aqui novamente, nessa oportunidade, para trazer para você uma mensagem maravilhosa que vai mudar a sua história, porque mudou a minha história, mudou a minha forma de ver o Evangelho, de viver o cristianismo. Agora em 2019, nos dias de convocação que nós fizemos na nossa igreja, nesses primeiros dias do ano, Deus queimou a minha vida com uma palavra. Essa palavra tem queimado já há 2, 3 meses dentro de mim. E eu quero transmitir um pouco dela para você. Essa palavra vai modificar a sua vida espiritual, vai mudar a sua forma de viver o cristianismo, de ver a família, de ver as conquistas, de como você deve proceder. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, muito conhecido de todos nós. Não é um texto que estava escondido, mas ele queimou dentro de mim. Esse queimar é muito forte. Diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Ei, isso é extraordinário. Esse texto queima dentro de mim. Todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu penso em Deus, eu penso nisso, nessa palavra de Jesus, nesse aplicar de Jesus, quando ele fala da rocha, que é a prática, irmãos. Eu não me importo com quanta revelação você tem acerca de Deus, acerca das coisas de Deus, acerca da obra de Deus. Isso não é o mais importante. De repente você conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse de uma forma muito maior do que eu, de muita gente. Mas isso não te torna melhor do que ninguém. Porque o que te torna melhor do que as pessoas, melhor do que um ímpio, não é o fato de você conhecer as Escrituras, mas é o fato de você praticar o que conhece. Jesus está falando que prudência, casa edificada, vida espiritual edificada é aquela que tem a sua base na rocha. E a rocha é a palavra. Mas o que faz o alicerce, meu querido, é a prática dela. Não adianta você ter as instruções, você ter as revelações de Deus toda na sua mente, mas se ela não descer para o coração e do coração você praticar. Quando fala de amor, não adianta você entender que Deus é amor, que Deus mandou você amar se você não ama, se você não pratica o que Deus lhe ensinou. O que adianta você confessar a Deus que Ele é amor, que Ele nos amou primeiro, se você não pratica o que você tem de revelação? Então não é o quanto você tem recebido de revelação, quanto você tem conhecimento da Bíblia, é que vai fazer diferença na sua vida. 2019 não vai ser diferente pelas novas revelações que você vai receber, meu irmão, mas se você começar a praticar das revelações antigas que você já tem. Por que a sua vida espiritual não mudou ainda? Por que você não está em níveis maiores? É porque você tem só ouvido a palavra, mas a sua vida não é edificada sobre a rocha, não há prática na sua vida. Você não se movimenta pela revelação, você se movimenta pelo sentimento, pelo dia. Se o dia tá bom, você se movimenta pelo bom, mas se o dia tá mal, você se movimenta pelo mal. Não, cara. Você tem que se movimentar pela revelação, por aquilo que Deus tem falado com você, por aquilo que as Escrituras dizem que você é. Você pode ter acordado mal hoje, mas Deus, a Escritura diz que você é filho, então viva como filho. Você pode hoje estar adoentado, mas você tem em Deus a cura, então se movimente pela cura, briga pela cura, exige aquilo que é revelação, se movimente pela revelação, irmão. Não se movimente
pelos seus sentimentos, por eles são falhos, eles são fracos. Agora, uma vida desgraçada, uma vida humilhada, é uma vida que tem cheia de revelações. Deus tem dado revelações domingo após domingo, quarta-feira, segunda-feira, quando você abre a Bíblia, quando você ouve um hino, quando você abre no YouTube, escuta uma mensagem maravilhosa, você está cheio de revelação, mas a sua movimentação continua a mesma de anos atrás. Você não se movimenta pelo que Deus tem falado. Você tem uma família que não é cristã e você não faz nada, você não se ajoelha, você não jejua, você não briga por ela porque você não se movimenta. Você vagamente ouve e já ouviu tantas vezes que aquele que crê em Jesus será salvo, tu e a tua casa, e você não entende isso, que é para você se movimentar por isso, que é para você brigar por isso. Quando você vê pessoas íntimas de Deus, que sentem cheiro de Deus, que está impregnado do Espírito Santo, mas a palavra de Deus diz assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Você sabe disso, que para você ver a Deus, para você cheirar a Deus, você ser íntimo de Deus, você não pode estar em pecado. Você tem que estar em santidade, em santificação. E o que você tem feito com essa revelação que Deus tem te dado? Por isso você não tem visto Deus. Por isso sua vida é seca. Você é apenas um religioso. A Bíblia diz no texto de Mateus 7, 24 em diante, no finalzinho, vai dizer assim: o povo se impressionaram com Jesus, não pela quantidade de revelação que tinha, mas pela autoridade, como alguém que falava daquilo que vive. Sabe? Pratica, cara. Você está cheio de revelação. Deus tem te dado revelações desde o dia que você se converteu. E você que nem crente não é, Deus tem te revelado todos os dias que Ele te ama. Então entenda isso. Movimente-se, pratica. Cara, para tudo que você está falando. Ei, para tudo. Ouve a voz de Deus e se movimente por ela. Meu amigo, Abraão está numa terra, de repente Deus dá a revelação dele: Abraão, aqui não é o seu lugar. Larga a sua família, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão sai segundo a revelação, ele começa a caminhar segundo a revelação. E meu querido, todas as vezes que você anda pela revelação, Deus prosperará o seu caminho. Ló e Abraão estão tendo uma desavença, e aí ali tem uma divisão, e Abraão fala: cara, pode ir para onde você quiser ir, se você for para o norte eu vou para o sul, se sul para o norte. E ele escolheu a melhor terra, e Abraão foi pela terra que parecia pior, mas a terra que parecia pior, Deus fez aquela terra prosperar. Entenda isso. Cara, Noé recebe uma revelação: construa a arca porque eu vou salvar a sua família. E o que ele faz? Ele para de fazer tudo e começa a viver pela revelação que agora recebeu, irmão. Assim como Abraão largou tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, para viver, se movimentar-se pela revelação, assim também foi com Noé. Noé para tudo, larga o emprego, faz tudo, para tudo. Agora eu vou construir uma arca porque eu tenho a revelação. Aqueles que modificam a terra, aqueles que remam a terra, aqueles que vão transformar a terra, são aqueles que andam segundo a revelação, que se movimentam pela revelação. Então para aquilo que você está fazendo, aquilo que você acha que é correto, aquilo que você acha que você tem que fazer, e comece a ouvir a voz de Deus e movimentar-se pela revelação. Para e movimente-se pela revelação de Yeshua HaMashiach. Caminhe segundo a revelação que você tem recebido. Sua família não pode ir para o inferno, meu irmão. Movimente-se para que ela seja salva. Movimente-se para que ela seja salva. O seu vizinho tem que ser tocado por você. Que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Não viva mais distante de Deus. Viva próximo dele, santifique a sua vida, movimente-se pela revelação. Não despreze tudo aquilo que Deus tem falado para você. Que você entenda isso, que 2019 seja o ano onde você não vai mais se movimentar
pelas tristezas, pelas intemperanças, mas você vai se movimentar pela revelação. E será um 2019 de vitória, de salvação, de Deus agindo, de Deus movendo a sua história, da sua família, de tudo aquilo que Ele tem te prometido. Que 2019 seja um ano de movimentações novas. Assim como Deus tem feito na minha vida, eu tenho me movimentado por aquilo que Ele tem revelado. Ele tem me revelado, então eu me movimento por isso. Brigo por isso, luto por isso, e assim serei abençoado. Fique na paz de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, meu querido, dá um ok aí, compartilhe, porque tem pessoas que estão 30, 40 anos na igreja que não se movimentam pela revelação e suas vidas são a mesma do início. Mas se você se movimentar pela revelação, tu verás a glória baixar sobre a sua casa, sobre a sua vida, e coisas extraordinárias, espantosas, que ainda não viu, virá sobre você. Fique na paz de Jesus, que a bênção de papai esteja sobre você. Então, dá um cheirinho nele hoje, dá um beijo nele hoje, ó. Obrigado, Deus, porque o Senhor é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Fique com Jesus sempre. Hoje é um bom dia para você dar uma cheiradinha num grande eu sou, sentir o perfume que transforma a vida. Amém.